Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. PL 1799/2008, PDL 117/2010, PL 332/2009, PL 807/2006, PL 352/2009, PDL 122/2010, PL 329/2009, PL 56/2009, PL 586/2010, PL 400/2009, PL 422/2009, PL 241/2009, PL 161/2009, PL 443/2009, PL 379/2009, PL 602/2010. Havendo número legal, evocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador, encomendador, Ivani de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão extraordinária, em 8 de junho de 2010. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, segundo vice-presidente, e Paulo Messina, a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Chiquinho Brazão, Roberto Monteiro, Carlos Caiado, Dr. Jairinho, Adilson Pires, Dr. Carlos Eduardo, Ivanir de Mello, Luiz Carlos Ramos, Eliomar Coelho, Tio Carlos, Esteban Necessian, Paulo Pinheiro, Jorge Braz, Paulo Messina, Alfredo Sirquis, Marcelo Piuí, Professor Washington, Rosa Fernandes, Clarissa Garotinho, Patrícia Amorim, Tereza Berger, Elton Manaia, retifico, Tereza Berger, Elton Babu, Fausto Alves, Eider Dantas, Raymond, Leonel Brizola Neto, Dr. Jorge Manaia e Rubens Andrade. 29. Assume a presidência o senhor vereador Carlos Caiado, segundo vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Raymond. Encerra essa sessão às 17h35. Aprovada a ata, passa o grande expediente, passa a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, a nova vereadora Clarissa Garotinho. Senhores vereadores, eu venho hoje aqui me manifestar, na verdade, para manifestar toda a minha indignação com a emenda do senador Pedro Simon, aprovada na calada da noite, mais de 2h da manhã, o Senado, descumprindo um acordo de que o projeto que redistribui os royalties só seria votado no ano que vem, depois das eleições, colocou na calada da noite a emenda que tira do Rio os royalties do petróleo e aprovou no Senado a emenda do senador Pedro Simon, do PMDB. Essa emenda, na verdade, ela está reeditando a emenda do Ibsen Pinheiro. A estimativa é que o Estado do Rio perca, por ano, cerca de 10 bilhões de reais. Para a gente ter uma noção do que isso representa, é quase o orçamento de um ano inteiro da cidade do Rio de Janeiro, a capital. É como se de uma hora para outra viessem aqui e tirassem a capital do Estado do Rio. O orçamento que nós vamos perder é quase o mesmo orçamento da capital do Estado do Rio de Janeiro. 10 bilhões de reais por ano.
Isso vai representar uma verdadeira tragédia para o nosso Estado. Isso é um assalto aos cofres públicos do nosso Estado. Aprovado na madrugada, sem ninguém esperar. Um verdadeiro absurdo o que fez o Senado na noite de ontem. Mas para a gente ter noção real do que isso representa, vejam vocês, eles retiram os nossos royalties e alegam que o petróleo é da União. E com um discurso bonito dizem, vamos repartir o petróleo para todo o Brasil, vamos repartir o petróleo para todos os municípios do Brasil. E o que parece justo, na verdade é extremamente injusto, porque o petróleo pertence à União, mas os royalties são uma indenização aos estados e municípios produtores de petróleo. O estado do Rio vai perder cerca de 10 bilhões por ano. O estado que produz mais de 80% do petróleo nacional. Em compensação, vejam vocês, pelo projeto original, o estado de Goiás, que não produz sequer uma gota de petróleo, pelo projeto original receberia 217 milhões e meio. E agora, com a emenda do Simon aprovada, o estado que não produz petróleo vai receber mais de 1 bilhão de reais. O estado do Rio Grande do Sul, de onde vem a autoria dessa emenda, que tanto prejudica o Rio de Janeiro, e que foi aprovada ontem no Senado, na calada da noite, o estado do Rio Grande do Sul, pelo projeto original, receberia em royalties 271 milhões de reais. Agora, com a aprovação da emenda, vai receber mais de 1 bilhão e meio. Vejam vocês a ganância. O estado do Rio, que produz mais de 80% do petróleo, toma um prejuízo enorme de 10 bilhões, enquanto outros estados são favorecidos e não sofrem com os impactos da produção do petróleo. Vejam vocês o que acontece com os municípios. O município de Angra dos Reis vai voltar a ter o mesmo orçamento que tinha há 12 anos atrás. Isso representa um atraso, um retrocesso. O município de Rio das Ostras, que recebia 216 milhões em royalties, agora vai receber apenas 1 milhão e meio. O município de Macaé, que recebia 345 milhões em royalties, agora vai receber apenas 1 milhão e meio. O município de Campos, que recebia mais de 800 milhões em royalties, vai receber agora apenas pouco mais de 1 milhão e meio. A cidade que é a maior produtora de petróleo do país. Isso é quebrar o pacto federativo. Nós já perdemos muito quando quiseram tirar e tiraram a cobrança do ICMS na origem. Passaram a cobrar o ICMS do petróleo só no destino. E o Rio de Janeiro já foi extremamente prejudicado por essa medida. Agora querem levar também os nossos royalties? Sabe o que eles dizem? A União vai compensar os estados e municípios. Para que tira a lógica hoje do modelo de governar é descentralizar recursos? Para que concentrar tudo nas mãos da União para depois redistribuir? Isso me lembra a Lei Candir, que no início tirou o ICMS dos estados, tirou os recursos dos estados e disse, depois a União vai repassar, depois a União vai devolver. E aí foi devolvendo de pouquinho em pouquinho, até que mingou e nós ficamos prejudicados com a Lei Candir. Agora estão fazendo o mesmo com o royalties do petróleo. Dizer que a União vai compensar, se a União vai compensar, por que já está mexendo com direitos adquiridos dos estados e municípios produtores? Então que a União pegue a sua parcela e repasse para os demais municípios. Não faz nenhum sentido querer tirar dos estados e municípios produtores. Isso é um absurdo. Querem quebrar o Rio de Janeiro, estão promovendo mais uma vez o esvaziamento econômico do nosso estado. O Rio de Janeiro já perdeu, quando tiraram daqui a sede da capital, em nome de compensações que foram prometidas e que nunca vieram. Agora, vereador Stepan,
Os 10 bilhões que nós vamos perder por ano é equivalente, mais uma vez, a quase todo o orçamento da capital, da cidade do Rio de Janeiro, por ano. Imagina quantos projetos vão ficar prejudicados, como vai ficar a vida da população. E o pior, eles estão mexendo em direitos adquiridos, porque eles não estão mexendo nos poços futuros, eles estão mexendo nos poços que já estão licitados. Aprovar uma emenda como essa injustiça contra o Estado do Rio de Janeiro, na calada da noite, mais de 2 horas da manhã, sem que ninguém estivesse esperando por essa votação, foi um absurdo o que fez o Senado. E nós precisamos reagir, porque agora a Câmara não pode mais mudar o texto. Agora está tudo nas mãos do presidente Lula. Agora vai caber a ele vetar ou sancionar esse projeto. O destino do Rio de Janeiro hoje está nas mãos de uma pessoa. O presidente da República. Eu quero lamentar essa decisão do Senado e quero mais uma vez convocar todos à resistência. Uma resistência firme, uma resistência real. A prefeita de Campos, Rosinha, já convocou para amanhã todos os municípios que fazem parte da Unpetro, Organização dos Municípios Produtores de Petróleo no Estado, para uma reunião de emergência, e nós temos que convocar e saber reagir. Agora, saber reagir no diálogo, na luta, na manifestação, não é fazendo micareta, não é fazendo passeata que nem discurso político tem, que quando chega na hora faz micareta e não tem discurso político. Será que ontem nenhum senador do Rio de Janeiro conseguiu falar com o governador Sérgio Cabral para informar que isso estava sendo votado no Senado? Será que o Sérgio Cabral, que é tão parceiro do Lula, não podia ligar para o Lula para interferir nisso, já que estava quebrando um acordo? O acordo não era votar esse ano. E a emenda veio de quem? Do PMDB do Sérgio Cabral. Será que ele não tem articulação política nem dentro do próprio partido? O pior já aconteceu com o nosso Estado. O pior. A nossa luta agora é para reverter. E vejam vocês, vereador Ivani de Mello, a Câmara está convocando os deputados para discutir essa questão na terça-feira que vem, no dia da estreia do Brasil na Copa. Para quê? Para a população não prestar atenção ao que está sendo votado no Congresso. Porque a cabeça da população, do povo de uma forma em geral nesse dia, vai estar voltado para a Copa do Mundo. Votaram ontem de madrugada para tirar a população do debate. E agora querem votar de novo, semana que vem, no dia que o Brasil estreia na Copa do Mundo. Isso só pode ser piada. Isso não pode ser sério. Onde estão os nossos representantes? Onde estão os deputados e senadores do Rio de Janeiro? Onde está o governador Sérgio Cabral? Nós não vamos fazer nada. Nós vamos ficar olhando para isso, só reclamando, enquanto o nosso dinheiro, os recursos do Estado estão indo embora. Eu não podia hoje deixar de vir aqui mais uma vez lamentar pelo que está acontecendo e mais uma vez convidar os meus colegas dessa casa, a população que nos assiste, os deputados, a imprensa, o comércio. Essa é uma luta de todos nós, porque quem vai perder não é o governador, quem vai perder não são os prefeitos, quem vai perder é a população do Rio de Janeiro. Então eu não poderia deixar de vir aqui hoje manifestar minha indignação contra esse golpe baixo aplicado pelo Senado na madrugada de ontem contra o Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para fazer aqui a defesa do senador Marcelo Crivella, que inclusive não é nem senador do meu partido. Mas eu não acho que na política, adversários políticos devam usar de artifícios baixos, mentindo e enganando a população. E digo isso porque hoje, cedo,
o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, divulgou no Twitter dele uma notícia falsa de que o senador Marcelo Crivella teria votado contra o Rio de Janeiro, para tirar daqui os royalties, quando isso, na verdade, não aconteceu. Os vereadores do Rio, os senadores do Rio, defenderam o Rio de Janeiro. Então, eu acho que é merecido fazer aqui a defesa da postura do senador Marcelo Crivella no Senado, já que a notícia que foi divulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa não condiz com a verdade. Não havendo mais orador inscrito, com a palavra pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Obrigado, nobre presidente doutor Ivani de Mello. Eu queria me reportar à fala da vereadora Clarissa Garotinho para colocar, pode soar como uma teoria da conspiração, mas eu queria deixar registrado de qualquer maneira uma opinião que, apesar de soar, repito, como teoria da conspiração, não chega a ser tão absurda assim. O presidente Lula não goza do seu melhor eleitorado aqui no estado do Rio de Janeiro. Vide as últimas vezes que teve aparição pública aqui, como aquele evento no Maracanã que foi vaiado. Historicamente, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro sempre votam muito contra o presidente Lula. A última eleição, a então senadora Heloísa Helena teve o melhor índice do país aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu acho, sinceramente, presidente, que isso é uma grande campanha planejada para levantar a moral do Lula no estado do Rio de Janeiro. Ibsen Pinheiro é do PMDB, autor do projeto. Pedro Simão, do PMDB, autor da emenda no Senado. O governador Sérgio Cabral, do mesmo partido, que está sendo enormemente prejudicado, que está fazendo a campanha de mobilização pela defesa do petróleo. Esse projeto vai acabar na mesa do Lula, não depois de uma grande comoção de perdas do Estado, e o Lula vai aparecer com a caneta e vai ser o salvador da pátria para o nosso Estado. E viva o Lula e viva o Cabral que conseguiram. E aí, quando acontecer isso, eu vou me perguntar, isso já não estava tudo planejado para aumentar a popularidade do presidente Lula e do governador Cabral, que vai ajudar o processo do grande salvamento do problema do petróleo, dos royalties? É o velho criar dificuldade para vender facilidade. Só um pensamento para provocar um pouco a consideração de todos vocês. Obrigado, presidente. Não havendo mais orador inscrito, nem que queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. É aberta a sessão. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 1222, de 2007, de autoria do senhor vereador Renato Moura, que obriga a implantação de consultório médico, a disponibilidade de profissionais da área de saúde e presença de profissional de educação física em clubes, condomínios ou associações residenciais, na forma que menciona e dá outras providências. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Encontra-se em processo de votação. Votação liberada, hein? Como voto, senhores vereadores, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro,
Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Raimon, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tio Carlos. A presidência tem a honra em registrar a presença de Sua Excelência, Dr. Tiamat Belo, presidente do Egrégio Tribunal de Contas da cidade do Rio de Janeiro. Honrado com a presença de Vossa Excelência e convido a tomar assento em uma das bancadas. Como voto, senhores vereadores, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Raimon, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes e Tânia Bastos. Não sei, eu não acompanhei isso aí. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação, não há quórum. Votaram sim 19 senhores vereadores, não nenhum, um senhor vereador. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 807 de 2006, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que institui o dia do carnavalesco no calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro, da outra providência. A matéria recebeu o substitutivo número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 402, de 2009, de autoria do senhor vereador Dr. Gilberto, que declara a comunidade Nossa Senhora das Graças, Carobinha, em Campo Grande, como área de especial interesse social para fim de urbanização e regularização fundiária. Em discussão matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafos. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 433-A de 2009, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que considera Ramat Gan cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 602 de 2010, de autoria do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a criação
de cargos da categoria funcional de técnico de controle externo, engenheiro e analista de informação na estrutura do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Pela ordem, o nobre vereador Adilson Pitti. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para que não fique sem o devido registro, nós temos aqui entre nós a presença do presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Thierry Mutibello. Nós, na sessão de terça-feira, havíamos votado esse projeto em primeira votação, com votação nominal, e que foi esclarecida a votação nominal naquelas circunstâncias, e hoje aprovamos o projeto sem que ninguém tivesse pedido a verificação, porque há aqui uma unanimidade entre os vereadores de que esse projeto é um projeto justo, é um projeto que tem como propósito preservar uma carreira importante no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Houve, num dado momento, inclusive da parte de alguns vereadores, a preocupação de inclusão de outras carreiras, entre elas da controladoria nesse projeto, mas, ao final, houve a compreensão, tanto do prefeito Eduardo Paes quanto dos vereadores, que nós não deveríamos misturar os assuntos, e esses outros assuntos poderão ser tratados em outro momento, sem prejuízo. No entanto, eu acho importante ficar aqui registrado a decisão tomada nesse momento pela Câmara de Vereadores, que tem esse pano de fundo, vamos dizer assim, de reconhecer o mérito das carreiras do Tribunal de Contas, da importância que tem esse órgão no município do Rio de Janeiro, como órgão que tem cumprido um papel muito importante na cidade do Rio de Janeiro. E como nós votamos sem verificação por acordo, eu não queria deixar que passasse em branco a votação que acabamos de fazer nesse momento. Eu queria deixar aqui registrado a decisão que a Câmara tomou, aprovando a mensagem que, de alguma forma, valoriza as carreiras do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o nobre vereador André Gouveia Vieira. Quero parabenizar aqui a Câmara por, mais uma vez, nós estarmos aqui apoiando a fortalecimento do Tribunal de Contas do município. O tribunal presta um serviço técnico de primeira qualidade. Eu posso dizer que, sem o Tribunal de Contas, eu não teria conseguido exercer o meu mandato, porque é baseado no trabalho dos técnicos do Tribunal de Contas que realmente a gente consegue acompanhar o que acontece na administração pública. Faço críticas muitas vezes, tenho alguns embates, principalmente com as decisões dos conselheiros do Tribunal de Contas, mas eu não posso deixar de reconhecer também que os conselheiros estão sempre abrindo as portas para os vereadores. Todas as vezes que precisamos, somos recebidos, no meu caso, sempre, e gostaria que essa casa usasse muito mais, aprendesse muito mais com o que nos proporcionam as inspeções, as auditorias, o levantamento, o conhecimento. Nesse momento mesmo, presidente, o tribunal está organizando, por exemplo, um curso de qualificação para o Conselho Municipal do Fundeb, para o Conselho Municipal de Educação, para que eles possam acompanhar o orçamento da educação, para que eles possam entender o que acontece com o uso dos recursos da educação. Então, eu acho que realmente é um órgão imprescindível na nossa cidade. Os organismos, as ONGs, a sociedade civil que se preocupa, com razão, com transparência, que se preocupa com saber como é que está sendo usado o recurso público, deveria usar mais o Tribunal de Contas, deveria se aproximar também mais do Tribunal de Contas, porque eles têm o conhecimento técnico para trazer para a sociedade, essa transparência e esse conhecimento de como é que o cidadão pode acompanhar e coparticipar do uso do recurso público, do acompanhamento do uso do recurso público.
Muito obrigado, parabéns ao nosso presidente que está aqui, aos nossos assessores do tribunal que estão sempre aqui conosco. Obrigada. Presidente Tiago Montebello. Declaração de voto, presidente, por favor. Presidente Tiago Montebello. A forma como a Câmara votou este projeto, sem questionamento, sem solicitar a votação nominal, este procedimento não é habitual nessa instituição. Ocorreu em respeito, em homenagem ao egrégio Tribunal de Contas de nossa cidade, pela competência, pela dedicação, pela seriedade com que Vossas Excelências se conduzem, no apreço e dedicação e eu diria até uma proximidade mais íntima de que Vossas Excelências entendam que esta votação é o reconhecimento dessa instituição, para poder instrumentalizá-los, para que tenham um quadro técnico cada vez mais elevado e melhor, porque quanto mais melhoramos a qualidade dos técnicos do Tribunal de Contas, certamente melhor será o desempenho do mandato dos vereadores, que permanentemente amparam-se nas informações prestadas por Vossas Excelências para que possamos bem representar o mandato que nos foi otorgado pelo povo da cidade do Rio de Janeiro. Então, receba essa manifestação como o apreço dessa instituição para com sua instituição. Para a declaração de voto, o nobre vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente. Eu só queria acrescentar às palavras da vereadora Andréa Gouveia Vieira um caso específico que aconteceu conosco esse ano. Chegou à nossa casa um relatório do Tribunal de Contas sobre um estudo muito bem feito, muito bem detalhado, muito minucioso, com critérios absolutamente inquestionáveis sobre o tratamento das bacias hidrográficas da cidade do Rio de Janeiro. E ser testemunha da confiança que Vossa Excelência também deposita no Tribunal de Contas, inquestionável. Veja só, presidente Tiago Montebello. Por ser um ano de eleição, por outros problemas também, tem sido muito difícil abrir CPI na casa. Por matéria de jornal e tudo, até por ser um ano de eleição, se evita muito. E eu pedi para abrir uma CPI para analisar esse trabalho do Tribunal de Contas na Universidade do Rio de Janeiro. Aí o presidente, não, baseado em matéria de jornal, não, eu queria só com fato determinado. Mas, presidente, o fato determinado está aqui o relatório do Tribunal de Contas. Ah, tudo bem, autorizado. Então, eu queria ser testemunha desse trabalho, que foi a única CPI que a gente conseguiu abrir nessa casa, que foi graças a um trabalho minucioso, muito bem feito, de muita competência do tribunal. Por isso, meu voto favorável. A gente tem que fortalecer cada vez mais essa ferramenta tão importante para o nosso trabalho. Obrigado, presidente. Para a declaração de voto, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, senhor vereador, eu vou ser muito rápido, porque acho que o Tribunal de Contas, eu sou um freguês quase que semanal do Tribunal de Contas. Sempre que temos procurado as informações, o corpo técnico daquele tribunal é realmente de uma alta qualidade. Há poucos dias homenageamos uma série de técnicos do Tribunal de Contas. Não tenho a menor dúvida que aqueles que querem informações importantes e a interpretação dessas informações depende de quem as pega, de quem as estuda e de quem as transmite, as informações são de excelente qualidade. Por isso, sempre que a gente puder aqui elogiar o trabalho técnico do Tribunal de Contas, o trabalho que encontramos lá, vamos buscar qualquer informações. Acabei de receber há poucos minutos atrás um requerimento que foi mandado pedindo informações sobre uma empresa de alimentação aí na área da saúde, que está sendo contratada, etc., recontratada. Então, não temos dúvida da qualidade, da importância, e acho que esse nosso voto é absolutamente coerente com aquilo que o dia a dia tem mostrado para nós. Parabéns ao Tribunal de Contas, parabéns ao presidente Tiago Montebello. A presidência suspende a sessão por 5 minutos. Está suspensa a sessão. Suspendemos a sessão para poder ceder a palavra ao presidente do Tribunal de Contas, que a solicitou, e em virtude do nosso regimento não permitir que durante a sessão possa ceder a palavra para pessoas que não tenham a representação popular, suspendemos exatamente com esse propósito. Com a palavra, Sua Excelência, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, doutor Tiago Montebello.
Eminente presidente Jorge Felipe, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente agradeço a Vossa Excelência, anime a gentileza de me permitir que venha agradecer aqui a todos e usando a tribuna da casa para que possa registrar o meu reconhecimento. A construção desse projeto, uma construção de um projeto que se preocupa com a cidade do Rio de Janeiro. Uma construção que se preocupa em qualificar cada vez mais o tribunal. Nós vimos passando por uma fase de perda de qualidade por perda de servidores. Eu cito um exemplo aqui. Houve um concurso para fiscal de rendas do município do Rio de Janeiro. 10 mil candidatos, 50 aprovados, 14 saíram do Tribunal de Contas. Um presidente do tribunal que não tiver o discernimento, o descortino, para qualificar cada vez mais esse pessoal técnico, que tem o pendor de cada vez mais se aprimorar, para melhor oferecer seu serviço à cidade do Rio de Janeiro, como auxílio ao Poder Legislativo, não merece estar no lugar que está. Então, a preocupação, e eu não vim aqui, de forma alguma, para pedir aos ilustres vereadores o voto, porque eu sei o reconhecimento desta casa ao trabalho técnico do tribunal. Eu vim aqui exatamente para poder agradecer, de um a um, esse devotamento, num momento desse, de aprovarem um projeto de lei do Tribunal de Contas sem a menor objeção, sem a menor censura, sem a menor observação. Então, eu queria agradecer em nome do Tribunal de Contas, a manifestação de Vossas Excelências, o carinho, o apreço, o reconhecimento demonstrado nesta sessão, em especial a Vossa Excelência, presidente, que conduziu sempre os interesses do Tribunal com muito zelo, com muito cuidado, com muita cautela. E, mais uma vez, dizer que o Tribunal é um órgão que existe constitucionalmente para prestar auxílio ao Poder Legislativo. E quanto mais o Poder Legislativo utilizar o Tribunal de Contas, mais o Tribunal vai se sentir homenageado e prestando o seu serviço com competência, com qualidade e dando por atendida a sua missão constitucional, que é insubstituível. Muitas vezes a discussão sobre as questões que dizem respeito aos tribunais de contas são mal compreendidas, são mal entendidas, mas felizmente nesta cidade os ilustres vereadores sabem como funciona e sabem o que é o sistema de controle de contas. Sabe o senhor prefeito. Todos sabem que o tribunal é um órgão que existe para, sobretudo, auxiliar o Poder Legislativo. Independentemente da sua iniciativa de adotar auditorias, inspeções, visitas, etc., o tribunal existe sobremaneira para instrumentalizar o Legislativo em suas ações. Não se pode julgar contas de prefeito sem o parecer prévio. Requisito essencial, fundamental. Se não tivermos um tribunal qualificado, nós perderemos a oportunidade de oferecer o melhor serviço legislativo. O Brasil hoje conta com um sistema de controle se aperfeiçoando a cada passo. A Constituição de 88 fortaleceu muito os tribunais de contas, mas muitos tribunais não reconhecem isso, não se deram conta da importância que tem e das responsabilidades que tem. O tribunal não é um órgão político. No momento que o tribunal se envolve na política partidária, na política eleitoral, ele se perde. E perde seu encanto, e perde seu prestígio, perde sua capacidade de produzir e produzir bem. Então, eu encerro esse agradecimento especial a Vossa Excelência, que me permitiu usar esse microfone para agradecer com muita humildade, mas com muita sinceridade, a manifestação do Poder Legislativo, reconhecendo na consolidação desse projeto de lei, transformando em lei a necessidade que o tribunal tem de cada vez ser mais forte e mais importante como auxílio ao Poder Legislativo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Muito bem. Parabéns, senhor. Está reaberta a sessão. Em tramitação especial... Não, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 332/2009, de autoria do senhor vereador Bencardino, que toma por seu valor histórico, cultural, social e de lazer a Associação dos Servidores Públicos, Clube Municipal, no bairro da Tijuca, na 8ª Administração Regional do município do Rio de Janeiro, da outras providências. A matéria está em votação. Exige quórum de maioria absoluta. Em votação, a emenda de número 1.
A votação está liberada. É isso aí. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jorge Manaia, João Mendes, Jorge Braz, Lilian Sá. A presença vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. A emenda está aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Hein? Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e segue a redação final. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 701 de 2002, de autoria do senhor vereador Rubem Andrade, que dá o nome de Leci Cordeiro Pinho, líder comunitária, a um logrador no município. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, a matéria voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1084, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, que institui estímulos para as empresas estabelecidas no município promovam adaptações em suas instalações, visando a garantir condições adequadas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para encaminhar, senhor presidente. Em discussão, matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar o nobre vereador autor do projeto, vereador Márcio Pacheco. Presidente, na verdade, eu gostaria de encaminhar esse projeto até como forma de explicar a intenção de um projeto que visa, na realidade, provocar e dar um incentivo às empresas e os estabelecimentos comerciais que têm, por muitos anos, sofrido com o grande problema de não colocar os seus estabelecimentos de forma a dar um serviço mais adequado para as pessoas com alguma deficiência física ou até mesmo alguma mobilidade reduzida. Quando nós falamos em instituir estímulos às empresas estabelecidas, nós estamos falando na possibilidade real de se colocar diante do Executivo uma proposta, a proposta de
redução durante um pequeno período do seu ano da alíquota do IPTU, para que com esta redução, o valor desta redução, o proprietário de um estabelecimento possa, então, realizar as adaptações necessárias para que possa, então, as pessoas com deficiência ter acesso a esse serviço. Nós sabemos que hoje o índice de pessoas com deficiência que deixam de frequentar os estabelecimentos comerciais, estabelecimentos outros, o índice é muito grande porque muitos desses não estão preparados para receber as pessoas com mobilidade reduzida. O índice de fidelização de uma pessoa com deficiência chega a ser 120% maior do que uma pessoa sem deficiência, por uma razão muito simples. As pessoas com deficiência não podem ir em todos os locais, elas podem ir aonde há acessibilidade. E, portanto, não vão muitas vezes aonde querem ir, vão aonde podem ir. Em consequência a essa proposta, nós conseguimos provar através de pesquisa que o número de consumidores passa a ser muito maior se o estabelecimento tiver acessibilidade. Portanto, haverá um aumento de arrecadação de ISS e de outros tributos se nós realizarmos uma proposta de estímulo e não de punição. Hoje, as leis que exigem a acessibilidade em todos os lugares do nosso país, elas determinam punição para quem não promove acessibilidade. E nós já sabemos que muitos estabelecimentos, por conta da enorme tributação, se sentem impedidos financeiramente de executar a obra. Então, na realidade, esse é um estímulo para que as empresas possam realizar, estímulo esse compensatório, porque uma vez estimulado pelo próprio Executivo, nós provaremos um índice maior de arrecadação e, portanto, figura no calendário jurídico o que nós chamamos de compensação tributária. Se estimula por um tributo e se arrecada em outro e, portanto, ganha a sociedade. Então, eu gostaria que os vereadores que pudessem nos dar esse voto de confiança, porque todas as empresas estarão fazendo um bem muito grande para a sociedade do Rio de Janeiro, recebendo o estímulo para promover a acessibilidade e, portanto, promover a garantia da dignidade. Esse é o meu encaminhamento, presidente. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Verinha. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum seu vereador. A matéria está aprovada e voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 56, de autoria do senhor vereador Dr. Fernando Moraes, que institui o atendimento reservado para clientes nas agências bancárias e pós-atendimento do município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação liberada.
Para encaminhar o nobre vereador Fernando Moraes. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, a iniciativa desse projeto é pelo tempo de atividade policial, dos 28 anos de polícia, e por todos esses crimes que têm sido cometidos, esses crimes dessa modalidade, comumente conhecida como saidinha de banco, pela experiência adquirida, eu tomei a iniciativa de criar esse projeto, um projeto simples, fácil, e queria pedir a atenção e a colaboração dos senhores. O projeto, ele se dedica a que os bancos, os estabelecimentos bancários, atendam os seus clientes de forma reservada, de forma privada. Porque o que é o crime de saidinha de banco? Me permito aqui rapidamente explicar aos senhores. Você vai ao caixa do banco, fazer um depósito, sacar um dinheiro, pagar uma conta. Enquanto isso, na fila do banco, aguardando para ser atendido, ou fingindo estar aguardando para ser atendido, tem um elemento que está observando a sua transação. Se a sua transação bancária for sacar dinheiro, esse elemento imediatamente repassa essa informação para os seus comparsas que estão do lado de fora do banco, e aí, assim que você sai com o seu dinheirinho, esses comparsas do lado de fora passam a persegui-lo e no momento mais adequado você vai ser abordado e vai ser assaltado. Senhoras e senhores vereadores, eu entendo o tamanho desse projeto, dessa medida, no sentido em que o crime não é só um crime de roubo comum, porque muitas vezes as pessoas, no afã de defender o seu salário, de defender aquele pequeno patrimônio que ele foi resgatar no banco, acabam reagindo ou se negando a entregar os pertences, entregar o dinheiro e acabam sendo violentamente assassinados. E isso tem sido matéria de jornal quase que semanalmente. Os senhores acompanham, estão bem informados, os senhores podem acompanhar e ver que quase que semanalmente a gente tem um caso de assalto de saidinha, comumente chamado saidinha de banco. Então o projeto é um projeto barato para os bancos, é criar um biombo onde a pessoa que está na fila não tem visão, ela não enxerga que tipo de transação bancária a pessoa que está no caixa está fazendo. Quando essa pessoa sair do caixa, quem está na fila não vai saber se essa pessoa depositou dinheiro, pagou uma conta, se sacou dinheiro. Então, eu gostaria da compreensão dos senhores. Eu acho que essas medidas, essa lei sendo aprovada, o projeto sendo aprovado, os bancos adotando essa medida, a gente vai terminar com mais um crime no Rio de Janeiro, que é o crime de saidinha de banco, que normalmente atinge senhoras e pessoas de idade, não é verdade? Então eu queria pedir a compreensão dos senhores, encaminhando de forma positiva aí, votando favoravelmente ao projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores. Em votação, hein? O pessoal dava uma pernada nele. Como voto, senhores vereadores.
Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, João Mendes, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Paulo Pinheiro, professor Washington, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tereza Berger e tio Carlos. A presidência vai encerrar a votação. Como voto, senhores vereadores, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, João Mendes, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, professor Washington, S. Ferraz, Tereza Berg e tio Carlos. O presidente vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 24 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial... Para a comunicação de liderança. Para a comunicação de liderança, novo vereador, Eleomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, novo vereador Jorge Filipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu faço essa comunicação de lideranças para tratar de um assunto que esta casa aqui, infelizmente, tem feito ouvido de mercador e que é uma coisa que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que parece que está tudo muito bem, tudo às mil maravilhas, quando não é verdade. E eu quero trabalhar um pouco exatamente a questão das remoções que vêm sendo feitas pela prefeitura e que, de repente, diz não existe mais remoção na cidade do Rio de Janeiro, o que é uma grande mentira. As remoções estão acontecendo. E aí, o que acontece é o seguinte, com relação à remoção das famílias, de áreas de risco que vem ocorrendo, desde as fortes chuvas, aquelas chuvas diluvianas, né, que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, no início de abril, temos a dizer que tivemos no Rio de Janeiro exemplos, isso antigo, de remoção nada promissores, como as favelas da Praia do Pinto e da Catacumba, ambas na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, e a criação de bairros distantes para abrigar as famílias removidas. A proposta atual da prefeitura da cidade é a remoção total de 8 favelas por estarem supostamente em área de risco altíssimo, sendo eles Morro do Urubu, São João Batista em Botafogo, Cantinho do Céu e Pantanal no Morro do Turano na Tijuca, Laboriô na Rocinha, Parque Columba em Acari e Morro dos Prazeres e Fogueteiro em Santa Teresa. Cerca de 3.600 famílias serão retiradas de suas casas, isso é o que se prevê. Dessas 8 comunidades incluídas pela Prefeitura do Rio de Janeiro para remoção imediata, 7 estão em áreas de encostas e apenas uma, Parque Colúmbia, em área alagável. 2, Parque Colúmbia e Morro do Urubu, estão situadas em área de população de baixa renda e todas as demais estão em regiões que teriam considerável valorização mercantil com as remoções pretendidas em Costa de Santa Teresa, Rio Comprido, São Conrado e Botafogo. As 8 comunidades que terão casas removidas não fazem parte da lista de 130 favelas consideradas em área de risco em relatório divulgado pela Prefeitura no início do ano. De acordo com o documento, 13 mil domicílios estavam comprometidos. Aqui todo mundo realmente tem uma preocupação tremenda com as questões sociais que afligem a população da cidade do Rio de Janeiro. As remoções receberam facilitação legal com o decreto 32.081, de 7 de 4 de 10,
2010, de Eduardo Paes, que permite ações de acesso e desapropriação de imóveis normalmente vetadas pela legislação ordinária. O governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, também lançou o programa Morar Seguro, decreto 42.406, de 13 de 4 de 2010, que regulamenta as remoções a médio e longo prazo. O decreto estabelece que o Estado irá remover pessoas de áreas de riscos e lhes pagar aluguel social, enquanto não houver unidades habitacionais disponíveis para reassentamento, após identificação pelas prefeituras das áreas de risco em seus respectivos municípios. Diversas comunidades já solicitaram visita técnica e apoio da Defensoria Pública. Em 2 possíveis de remoção, neste projeto da Prefeitura, o Morro dos Prazeres e Escondidinho, que reúnem a maior população a ser removida, foram realizadas reuniões na Defensoria e vistoria no local, gerando um relatório que expõe os fatos sobre os deslizamentos de encostas que aconteceram nas referidas comunidades e que ocasionaram a morte de 30 pessoas e o número incerto de desabrigados. As vistorias da equipe técnica de apoio à Defensoria Pública constataram que a necessidade de remoções de moradias são pontuais e muito reduzidas. Ou são casas já comprometidas por deslizamentos, ou são edificações que precisam ser realocadas para a execução de obras. Não existe absolutamente a necessidade de remoção completa de nenhuma comunidade. Como o número de casas, moradores a serem reassentados é relativamente pequeno, isso pode ser feito tranquilamente, conforme determina a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, ou seja, reassentando-os no próprio local. Nos Prazeres, por exemplo, podem ser reassentadas todas as famílias necessitadas, simplesmente construindo o conjunto habitacional previsto no projeto Favela Bairro e que não foi executado. Um outro estudo elaborado pela GeoRio, iniciado em 2001, para 32 áreas selecionadas e publicado o resultado em 2005, atribui a cada encosta ou setor um índice de risco. Apresentados os dados, o relatório sugere possíveis soluções para as áreas mais perigosas. Em nenhuma delas é sugerida a remoção total das habitações. Um volume de chuvas tão grande como aconteceu em abril iria causar problemas, mesmo se um trabalho preventivo sério estivesse sendo realizado. Basta notar que grandes deslizamentos aconteceram, inclusive em encostas, sem nenhuma ocupação humana. Entretanto, nas encostas habitadas da cidade, os danos e vítimas teriam sido bem menores, caso existisse um planejamento de intervenções pontuais e permanentes de estabilização de encostas e manutenção das obras existentes e sistemas de drenagem. Mas o que temos visto, ao invés, pelo menos, nos últimos 10 anos, é a redução do investimento público em tudo isso. E a redução é ainda maior se falarmos de obras e manutenção das contenções e drenagem nas favelas situadas em costas. E eu quero aqui dar um destaque, ressaltando a comunidade da Estradinha, ou favela São João Batista, denominação da Prefeitura, conforme relatório pelos próprios moradores. A comunidade da Estradinha, situada na continuação da ladeira dos Tabajara, em Botafogo, existe há pelo menos 30 anos. 30 anos. E foi incluída entre as 8 da lista de remoção imediata pela Prefeitura, sem que tenha ocorrido nenhum deslizamento de terra ou desmoronamento de moradias no local em função das chuvas de abril. Está sendo utilizado para isso um relatório elaborado pela GeoRio, condenando o maciço, sem que a mesma tenha ido ao local verificar as condições atuais do solo.
A Secretaria Municipal de Habitação fez o cadastramento das casas da Estradinha para a remoção no dia 12 de janeiro de 2010, muito antes das fortes chuvas e sem informar aos moradores os motivos pelos quais estava realizando aquele procedimento. Os valores pagos pela Prefeitura na comunidade superam em muito o valor médio pago em indenizações similares na cidade. Há situações onde foi pago R$130 mil, embora o valor médio seja 50 mil. De onde saem esses recursos? É uma pergunta que se faz e que merece realmente ter uma resposta. Os moradores que compareceram na prefeitura são pressionados a resolver logo sobre a venda de seus imóveis, sob o risco de não receber nada depois e ainda ser despejado, além de ter prejudicados ou suspensos os serviços de coleta de lixo, energia elétrica e abastecimento de água. A prefeitura, em vez de cuidar das pessoas que realmente necessitam de ajuda, está aumentando o número de desabrigados na cidade. Com a indenização e o auxílio aluguel para inquilinos oferecidos na Estradinha, os moradores estão indo morar em outros morros, distantes de seus trabalhos e das escolas de seus filhos, pois com os valores oferecidos não conseguem nem um quarto para alugar, muito menos comprar uma casa próxima, e muitas crianças estão perdendo o ano letivo. A comunidade teve intervenções da prefeitura para a sua regularização em 1968, inclusive com estudos geológicos, geotécnicos, e depois obras do Favela Bairro 1 e 2, quando foi incluída na Lei 3.122/2000, que declara a área onde está inserida como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização. Além disso, foi declarada como área de especial interesse social na Lei 5.019, de 6 de 5 de 2009, sancionado pelo prefeito. Na primeira regularização, em 88, a prefeitura atestou que o local era seguro para a construção. Dividiu a área em lotes e cadastrou pessoas. E para aqueles que não podiam comprar material, foi concedido um kit construção. Cada etapa das construções foi devidamente acompanhada por um engenheiro da prefeitura. O relatório preliminar da assessoria técnica da Defensoria Pública também não identificou moradias em situação de risco da comunidade, quando a maioria ainda se encontrava intacta. Hoje, cerca de 130 casas, de um total de aproximadamente 180, vendidas à prefeitura, já foram total ou parcialmente demolidas pela mesma. Todo o entulho das demolições e as casas parcialmente danificadas se encontram abandonados no local, ocasionando a presença de ratos, cobras e outros bichos, além de pôr em risco as demais moradias no caso da ocorrência de novas chuvas, sem que haja informações sobre quando e quem fará a retirada do material. Entre as casas já demolidas e quebradas, havia muitas bem construídas, espaçosas e em bom estado de conservação. Ou seja, casas boas são destruídas em meio à grande carência de moradias da cidade, ampliada pelos desabrigados das chuvas. Há ainda cerca de 100 moradias com os seus moradores, lutando para mantê-las através do apoio de diversos órgãos relacionados à justiça e aos direitos humanos, e resistindo a pressões de venda e a ameaças de suspensão de serviços públicos. Mas, sobretudo, idosos e crianças não dormem mais direito, temendo a remoção. Com relação à retirada do entulho das casas, que já foram demolidas, há vários ofícios da Defensoria Pública Estadual aos órgãos responsáveis da prefeitura, que não responderam até então qual o órgão providenciará a retirada. A Secretaria Municipal de Obras e Projetos Viários foi a única que respondeu e atribuiu a competência à Secretaria de Ordem Pública, mas até a presente data nada foi providenciado. Inclusive, eu solicito, senhor presidente,
que cópias desses ofícios da Defensoria enviada à Prefeitura para a remoção dos entulhos sejam publicados no DCM da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho, senhor presidente, que este assunto é um assunto que diz respeito à questão das pessoas que sempre foram esquecidas e menosprezadas pelo poder público na cidade do Rio de Janeiro. E que esta casa, praticamente, ao não dar a mínima atenção, com exceção de pouquíssimos vereadores, para a minha intervenção aqui relacionada com a questão das remoções, significa que ela está dando as costas exatamente para o sofrimento dessas pessoas que merecem ser tratadas como cidadãos e cidadãs de primeira qualidade e não como outra coisa qualquer ou não como o resto. Infelizmente, é isto que se assiste nesse legislativo municipal a cada dia. Mas menos importância para as matérias e assuntos do maior interesse para a vida da cidade, porque eu sempre falo aqui, a moradia é um direito elementar e sagrado do homem, e quando eu falo em moradia não quero dizer apenas o teto para debaixo dele ficar abrigado famílias, mas sim está implícito aí as condições de habitabilidade que deva existir para cada moradia desta cidade do Rio de Janeiro, e como nós sempre usamos aqui o nosso mandato para defender moradia para todos, direito a todos, o acesso à cidade, nós não podíamos deixar de fazer essas considerações e esse comentário em função da ação desastrosa e desastrada da Prefeitura, do alcaide César Maia, que está no seu comando em relação ao tratamento dado às famílias que são vitimadas por intempéries, por chuvas diluvianas que se abatem na cidade do Rio de Janeiro há anos e muitos anos e nunca as providências foram devidamente tomadas. Tecnicamente, pode-se criar todas as condições para que este mal seja evitado. Tecnicamente. Nós, inclusive, moramos numa cidade, que é o Rio de Janeiro, que tem a maior quantidade, proporcionalmente à sua população, maior quantidade de universidades, maior quantidade de centros de tecnologia, ou seja, nós temos aqui todo um estoque de capacidade, de conhecimento que possa nos dar a condição de livrar a cidade do Rio de Janeiro dos males que lhe são acometidos por conta das quedas de precipitações pluviométricas de grande volume. Portanto, eram essas considerações, senhor presidente, que eu gostaria de fazer, embora tenha sido pouco ouvido pela maioria, não digo a totalidade, mas a quase totalidade dos membros desta casa. Provavelmente, se a discussão aqui fosse relativa ou relacionado com alguns interesses que a gente questiona, tem questionado, não é? Provavelmente estariam todos aqui votando até contra aquilo que é o desejo, o sentimento e a opinião do povo sofrido e morador da cidade do Rio de Janeiro. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei número 123 de 2009, de autoria da vereadora Lilian Sá, que declara como área de especial interesse turístico os bairros de Rocha Miranda, Turiaçu, Honório Gurgel, Coelho Neto e Colégio, da 14ª e 15ª região administrativa, respectivamente, e da outras providências. Está pendente de parecer
da Comissão de Abastecimento, Indústria e Comércio, a presidência chama a nobre vereadora Lucinha. Refazendo a fala, nobre vereadora Andréia Gouveia Vieira, para dar seu parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria e Comércio. Contrário, presidente. Parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura é contrário. Para emitir o parecer pela Comissão de Esportes e Lazer, nobre vereador Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Esportes e Lazer é favorável. Vereador Eliomar Coelho, o seu... Nobre vereador Eliomar Coelho, o seu pedido de publicação, a presidência vai deferir o pedido de publicação do seu ofício. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito, a mesa convida o nobre vereadora Lucinha. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, nobre vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, parecer favorável. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos é favorável e pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nobre vereador Jorge Manaia. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente é favorável. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir. A presidência vai refazer a fala pela Comissão de Obras e Infraestrutura. Para emitir seu parecer, a mesa convida o nobre vereadora Nereide Pedregal. Favorável. Parecer da Comissão de Obras e Infraestrutura é favorável. O projeto está em discussão. Presidente, adiamento por 5 sessões? O projeto está em discussão, vereadora. Pela ordem, a vereadora Andréia Gouveia Vieira pediu para adiar. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei em tramitação ordinária, primeira discussão, número 161 de 2009, de autoria dos vereadores Raimon, Adilson Pires e Eliomar Coelho, que declara como especial interesse social para fins de reurbanização e regularização as áreas que menciona e dá outras providências. Projeto para discutir, nobre vereador Raimon. Dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha das galerias, como disse nosso querido vereador Eliomar, fazendo deferência a todos os que devem ocupar as dependências dessa casa, do povo e não dos vereadores, né? Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, esse projeto é um projeto de coautoria, é um projeto dos vereadores Adilson Pires, Eliomar Coelho e de minha autoria também. Esse projeto é um projeto feito a partir de muita discussão e de muitas visitas àquela área do Horto. Esse projeto é um projeto que há poucos dias virou notícia na imprensa e que causou muita celeuma. Projeto esse que chamamos para discutir aqui no auditório da Câmara meia dúzia de pessoas e apareceram mais de 50. É um projeto de fato de muito interesse. Oxalá seja de fato aprovado como área de especial interesse social. E eu queria aproveitar esse momento, porque nós temos um combinado entre nós, que nós não vamos ferir esse combinado, mas eu queria dizer que durante anos, os moradores que formam a comunidade do Horto têm cuidado dessa localidade como extensão de suas vidas, impedindo inclusive a implantação de projetos que ocasionariam grande impacto ambiental no local, como o caso do projeto do cemitério Parque Santa Catarina de Siena, de 1961, o ano que eu nasci. E Santa Catarina de Siena, inclusive, é uma santa franciscana capuchinha, para se ter uma ideia, né? Projetada, então, pelo ex-governador Carlos Lacerda. A comunidade se mobilizou e impediu esse projeto. Hoje, o que se diz dessa comunidade é que, de fato, ela está trazendo para aquela área do Horto, que é uma área de preservação ambiental, está trazendo a favelização. E a história dos últimos mais de 100 anos tem demonstrado justamente o contrário. 8 anos depois, de 1961, essa comunidade impediu que 141 mil metros quadrados de área do Horto fossem doados ao BNH, Banco Nacional de Habitação,
via decreto presidencial número 62698, de 1968, para a construção, naquela época, de 32 conjuntos habitacionais de 5 andares cada. O impedimento desses 2 ambiciosos projetos só foi possível por haver uma compreensão por parte dessa comunidade do seu papel na preservação ambiental da área. Essa identidade das famílias, que nasce marcada por uma relação harmoniosa entre as mesmas e o meio ambiente, foi apreendida de forma belíssima na pesquisa realizada pelas professoras Maria Biso, Rita Salles e Célia Regina Neves, que resultou no livro Cacos de Memórias. Essas experiências e desejos na reconstrução do lugar, o Horto Florestal do Rio de Janeiro. E algumas citações deste livro, Cacos de Memórias, abro aspas. Aquilo, referindo-se ao projeto da construção do cemitério, foi uma luta danada. Houve passeata na rua. Queriam fazer um cemitério ali naquela área, e aí os moradores daqui e de lá fizeram a maior arruaça. E foi suspensa a ideia de fazer o cemitério ali. Relato do senhor Silvio Iório, 82 anos. Abre aspas de novo. Eu adoro a natureza. Se eu vir uma pessoa quebrando o galho de uma planta, isso me incomoda. Eu acho, por exemplo, que aqui está precisando ser adubado. As plantas estão morrendo porque o jardim botânico está abandonado. Poderia ser feita uma boa adubação para as árvores se revigorarem. Lembranças do senhor Ismael Rego de Carvalho, 66 anos. Fecha aspas. Outra citação, abrindo aspas. Essas casas, de certa forma, protegem o fundo do jardim botânico. Isto aqui é um muro, porque aqui não tem muro. Eles não iam gastar um dinheiro em cerca. Isso aqui é uma linha protetora. Relato da dona Elzi Franklin, 66 anos, fecha aspas. Um outro relato, abre aspas de novo, eu vejo um convívio muito bom com a natureza. Quando começou a chegar pessoas de posse mais elevada, começaram construções, e aí aconteceram as devastações. Essas devastações não foram feitas pelas pessoas que já existiam aqui. Antônio Carlos Jobim, que se ouve dizer que era um preservado da natureza, nem tanto, estou citando o livro. A casa dele, reticências, o que se devastou ali dava para construir um campo de futebol. No geral, eu vejo que as pessoas, principalmente as que nasceram aqui, cuidam da área de uma maneira legal. Lembranças do senhor Roberto dos Santos, 63 anos. Fecha aspas. Assim, senhor presidente e senhores vereadores, fruto da ausência de políticas públicas habitacionais, os pequenos núcleos residenciais se desenvolveram com a autorização formal e informal das autoridades administrativas e institucionais. Mas, além das áreas residenciais, o horto também foi ocupado por diversas instituições, empresas, como a Rede Globo de televisão, Toalheiro Brasil, o Serpro, a Light, a SEDAI e o IMPA. Algumas dessas ocupações institucionais e empresariais foram autorizadas por decretos na época, como o Serpro, por exemplo. Outras, no entanto, não há certeza de como se instalaram. Na pesquisa realizada por Nilda Biso, Rita Salles e Célia Neves, já mencionada, encontra-se relatos dos moradores que nos dão a dimensão do conflito fundiário nesta área. Abre aspas, uma última citação, senhor presidente, senhores vereadores. Meu avô veio para aqui em 1890. Já vieram os filhos, os netos, os bisnetos. Então, pelo tempo que ocuparam as casas, estão pedindo uso capião. E nem ata e nem desata. Segue aqueles trâmites da lei, ganha aqui, perde ali e continua a briga. O problema é o perigo do despejo, vereador Eliomar Coelho. É o único problema que tem aqui. Começou em 1964, mais ou menos, é antigo isso. Lembranças do senhor Silvio Iório, 82 anos. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 28 de junho,
Aqueles que quiserem nos acompanhar, às 9 horas da manhã, os 3 vereadores, vereador Eliomar Coelho, vereador Adilson Pires, vereador Raimon, autores desse projeto, e já se sabe que tem acompanhado a gente, prazerosamente nos acompanha, prazer para nós, vereador André Gouveia Vieira, e os outros vereadores ou assessores, pessoas interessadas que queiram nos acompanhar, estaremos fazendo uma visita no Horto, junto àquelas comunidades, às 9 horas da manhã. E, portanto, como compromisso firmado entre nós, eu estou solicitando o adiamento dessa matéria, dessa discussão, por uma sessão, para que ela, voltando à ordem do dia, a gente tenha tempo de fazer a visita e, portanto, a gente venha discutir isso aqui. Mas já alerto os senhores vereadores e vereadoras para termos atenção, muita atenção com esse projeto, que é de suma importância, não só para os moradores do Horto e adjacências, mas para a cidade num todo. Então, eu peço adiamento por uma sessão, senhor presidente. Obrigado. Submeto ao plenário o requerimento do vereador Raimon de adiamento por uma sessão. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto está adiado por uma sessão. Passe à matéria seguinte. Tramitação ordinária, primeira discussão. Projeto de lei número 195 de 2009, de autoria do vereador Leonel Brezola Neto, que dispõe sobre o conhecimento dos alunos sobre a biografia das personalidades que denominam as escolas municipais. Os vereadores que concordam... Verificação nominal, presidente. Solicitada verificação nominal pelo vereador. Verificação de quórum. O vereador Bolsonaro, o senhor pediu verificação de quórum, isso. Solicitada verificação de quórum pelo vereador Carlos Bolsonaro. A mesa solicita aos presentes que registrem no painel. O painel registra 41 vereadores presentes e 11 verificaram presença na sessão. Portanto, não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a mesa avisa que haverá hoje um evento às 18 horas e 30 minutos para a realização da solenidade de entrega de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao excelentíssimo Dr. Benedito Ultra Abicair, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concedida por requerimento número 725 de 2010, do vereador Aloísio Freitas. Antes de encerrar, confio a sessão ordinária para quarta-feira, às 2h30 da tarde. Está encerrada a sessão.